O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 23. Parte 1. Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos agora estudar o capítulo 23 do profeta Jeremias. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 8. O tema da primeira parte é o reino messiânico. O cenário dessa mensagem que o profeta Jeremias profetiza ocorreu no ano 597 a.C. Já tinha o rei Joaquim perdido o trono na segunda invasão babilônica que ocorreu em 597 através de Nabucodonosor. E agora aqui o rei Zedequias, o último rei da linhagem davídica, sobe ao trono. Então esta mensagem do profeta Jeremias ocorre pós queda de Joaquim e a subida do trono do rei Zedequias, o último rei do trono davídico. Judá estava no colapso social, político, moral. Pessoas estavam passando fome, havia um colapso econômico, escassez de comida, epidemias. Pessoas estavam sendo mortas em lutas com a Babilônia. Havia muitos feridos. E aqui o Senhor levanta o profeta Jeremias neste cenário para profetizar sobre Judá. Então, a mensagem ocorre após a segunda invasão babilônica, o qual levou o rei Joaquim como escravo para a Babilônia, e também onde ocorreu a terceira deportação, onde foram levados 10.000 judeus como escravos para a Babilônia. Então, aqui Judá já está extremamente vulnerável politicamente, economicamente, militarmente. Estava literalmente um caos. Então o profeta Jeremias chega neste momento e fala sobre o reino messiânico. Versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz Adonai. Ai, trata de uma interjeição de tristeza. Aqui o profeta Jeremias está assim: ai de vocês, pastores, vocês que estão usando o seu poder político, o seu poder econômico para dividir esta nação. Ai de vocês, pastores, que usam seu poder político, a sua autoridade, o seu poder financeiro para dispersar as ovelhas do meu pasto. Aqui o Senhor está tratando com os líderes políticos da nação, com reis, com os nobres, com os que guiavam a nação de Judá. E aqui o Senhor está dizendo: ai de vocês, vocês pagarão um preço muito caro pelo que vocês estão fazendo, pela divisão que vocês estão fazendo dentro de Judá.
Este ai representa dor, sofrimento. O profeta Jeremias está dizendo para a elite política da nação: vocês pagarão um preço por dispersar o meu povo. Dispersar o meu povo. A nação estava sofrendo, os pobres estavam diante de uma exploração sem precedentes em Judá, corrupção, inocentes sendo mortos, justos, inocentes sendo mortos por poderosos, homicidas, idólatras, corruptos. E o Senhor está dizendo: ai dos pastores, ai dos líderes políticos. A palavra aqui no hebraico é líderes políticos. Trata de líderes políticos. Os líderes religiosos nós vamos ver na segunda parte, que o Senhor também trata com eles. Então agora, dos versículo 1 ao versículo 8, o Senhor trata com a classe política de Judá. Vamos para o capítulo 10 de Jeremias, versículo 21, que diz: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram Adonai, por isso não prosperaram, e todos seus rebanhos se acham dispersos. Aqui mostra uma nação extremamente dividida. A nação estava no colapso econômico, pessoas passavam fome, a nação estava sofrendo de uma seca sem precedentes, havia epidemias, pessoas morrendo. E aqui o Senhor está dizendo: vocês pastores são estúpidos. Por que vocês são estúpidos? Porque vocês não me buscaram. E por isso essa nação está entrando no colapso. Essa nação não prospera porque os líderes políticos são estúpidos, idólatras. Versículo 2 do capítulo 23. Portanto, assim diz Adonai, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam meu povo, os líderes políticos que guiavam a nação de Judá. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. E delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a vossa maldade, das vossas ações, diz Adonai. Aqui o Senhor volta a dizer que os líderes políticos da nação de Judá tinham dispersado, tinham causado divisões na nação. Também o Senhor está dizendo que as ovelhas se dispersaram e elas se afugentaram. A nação estava diante de um nível, de um colapso sem precedentes. As pessoas estavam dispersas, não havia mais unidade na nação, havia muitos conflitos sociais, alguns gerados pela política, outros gerados pela religiosidade hipócrita da nação e outros pela calamidade na agricultura, na economia. As pessoas estavam desesperadas. E aqui o Senhor está dizendo: vocês não apacentaram, vocês dispersaram, vocês afugentaram as minhas ovelhas e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em fazer que vocês sejam punidos pela iniquidade de vocês. Vamos agora para o profeta Ezequiel, o qual ele também fala sobre esses líderes políticos. Vamos para Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 6. Veio a mim a palavra de Adonai dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz Adonai Deus, ai dos pastores de Israel, apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure.
ou quem as busque. Aqui mostra uma classe política que comia das melhores comidas, que bebia dos melhores vinhos. Eles ali estavam dormindo em leitos esplendorosos, tinham belas casas, enquanto o povo estavam padecendo de fome, necessidade, doentes. Estavam praticando idolatria nos outeiros, nos montes. E os líderes não se preocupavam em guiar o povo para o Deus de Israel e mostrar que o povo estava seguindo uma idolatria e os deuses das nações gentílicas. Os reis, assim como os nobres e as classes da elite de Judá, estavam extremamente depravadas, idólatras, corruptas. E aqui o Senhor está dizendo: vocês não trazem o meu povo, não cuidam do meu povo e não levam o meu povo a me adorar. Vocês estão levando esta nação para a profundidade do abismo, porque vocês são idólatras. Então aqui Ezequiel mostra como eram os detalhes da classe política de Judá. Versículo 3 do capítulo 23 de Jeremias: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Agora aqui o Senhor está dizendo que Ele fará o que os pastores, os líderes políticos, e nós veremos mais para frente que os líderes religiosos estavam tão iníquos quanto os líderes políticos. As duas classes eram as classes prostitutas, idólatras, que estavam levando a nação ao colapso. E aqui agora o Senhor está dizendo: eu trarei os judeus de volta. Eu trarei Judá das nações que o povo está se espalhando e trarei de volta a este lugar. Aqui é importante entendermos bem que o Senhor está tratando de Judá. O Senhor está tratando dos judeus. Aqui o Senhor está dizendo que Ele vai trazer os judeus de volta para Judá, o qual os líderes, com suas idolatrias, afugentaram, dispersaram-nas. Versículo 3 está tratando de como o Senhor traria os judeus de volta pós-cativeiro babilônico. E, obviamente, o clímax dessa profecia que o Senhor está dizendo aqui através do profeta Jeremias ocorrerá após a 70ª semana de Daniel, o qual, passados 7 anos, os judeus estarão de volta à sua terra em Israel. E ali o Senhor vai restaurar Israel para sempre. Então hoje, 2016, nós estamos num grande movimento de retorno dos judeus em todas as nações da terra. Mas o clímax ocorrerá durante os 7 anos apocalípticos, ou seja, a 70ª semana de Daniel, onde os judeus serão perseguidos em todas as nações. As nações gentílicas expulsarão ele de seus países, ou caso eles fiquem, ou eles terão que se esconder, ou muitos morrerão. E sabemos que muitos morrerão e apenas poucos sobreviverão, e esses poucos, o que é chamado dos remanescentes, os restantes que o Senhor cita aqui no versículo 3, eles que repovoarão, mas eles serão os restantes crentes no Mashiach Yeshua para restaurar Israel. Então, vamos aqui para Mateus capítulo 24, versículo 31, na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, que diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O capítulo 24 trata dos judeus, o capítulo 25 que trata dos gentios. Então, o versículo 31, o Senhor está dizendo em detalhes como será o retorno dos judeus à terra de Israel. Então, passados 7 anos, ele enviará anjos com grande clangor de trombeta, o qual vai retirar os judeus de toda
terra e levá-los para Israel para ser restaurada. E obviamente são judeus crentes no Senhor Jesus, Adonai Yeshua HaMashiach. E obviamente também os gentios também serão restaurados e formarão o Israel restaurado. E aqui no versículo 31 do capítulo 24 da Brit Hadashah em Mateus, trata especificamente dos judeus, o qual o Senhor está tirando os judeus da terra para povoar Jerusalém e Judá no futuro. Vamos também para Sofonias, capítulo 2, versículo 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Concentra-te, aqui no hebraico é kel shesh, que é reunir. Aqui o Senhor está dizendo que o Senhor reunirá a nação de Judá. Sofonias apregou, profetizou para Judá. E aqui ele está dizendo, concentra-te e examina-te. Então aqui o Senhor está dizendo que, no versículo 1 e versículo 2, que após a 70ª semana de Daniel, ele vai filtrar os judeus crentes e o judeu ímpio. Os judeus ímpios serão mortos e os judeus crentes no Senhor Jesus irão povoar. Os que sobreviverem durante os 7 anos irão povoar a Jerusalém e a Judá eterna. Então, observe bem, Mateus capítulo 24 trata dos judeus e não dos gentios. Os gentios é citado no capítulo 25. Então o versículo 31 trata que o Senhor está reunindo os judeus de toda parte da terra. Capítulo 2 de Sofonias, o Senhor está tratando em reunir a nação de Judá após 70ª semana de Daniel, após separar ímpios judeus e ímpios crentes. E aqui em Jeremias, o Senhor está dizendo que Ele reunirá os judeus, Ele mesmo, e tirará as ovelhas de todas as nações e trará de volta para Israel. Então, observe que Jeremias e Mateus praticamente usam a mesma terminologia, retirar das nações e povoar Israel. Então aqui mostra a graça, a surpreendente graça, a maravilhosa graça de Adonai. Porque Israel estava totalmente depravado, estava numa sodomia idólatra, estava numa sodomia mergulhada na idolatria. Repito, o Senhor está tratando aqui com os judeus, não é com a igreja, não é com os gentios. Aqui no capítulo 23 de Jeremias, aqui Judá estava mergulhada num prostíbulo espiritual, mergulhada numa sodomia, idolatria. E o Senhor leva Jeremias para profetizar sobre a nação, sobre os judeus e diz: eu trarei vocês de volta, eu reunirei vocês de todas as nações, eu restaurarei esta nação. Então o Senhor não está dizendo aqui para a igreja, não está aqui dizendo para os gentios. Até porque, imagine o profeta Jeremias dizer para os judeus, não dizendo para eles, dizendo para a igreja. Não, o Senhor está dizendo para os judeus. E é o que está ocorrendo hoje, fortemente, e o seu ápice ocorrerá durante a 70ª semana de Daniel. Os judeus estão sendo chamados das nações. Europa praticamente abandonou os judeus e eles estão sendo expulsos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem feito constantes discursos na Europa para que os judeus saiam da Europa, em especial na França, para que retornem para sua casa. De toda a história de Israel, nunca os judeus foram tão expulsos das nações como está ocorrendo agora. No Brasil, a quantidade de judeus que estão saindo do Brasil aumentou em 100% no ano de 2016. Estados Unidos, em especial na região do norte dos Estados Unidos, milhares de judeus estão voltando para Israel. Europa! Isso é uma das maiores profecias que se cumpre, o qual os judeus voltam para casa, para que o Senhor, quando reuni-los de volta, separar judeu ímpio e judeu crente, e ali restaurar a nação de Judá e Israel
numa nação crente. Então, novamente, esta profecia não trata da igreja, trata de Israel e trata dos judeus. Obviamente, Deus não falaria para os judeus. Fisicamente, o profeta Jeremias está diante da nação aqui apregoando suas profecias, e ele não mentiria para a nação, dizendo que essas profecias é para a igreja, o qual muitos pregadores têm utilizado o capítulo 24 para dizer que aquelas profecias tratam da igreja, anulando as profecias de Israel e dos judeus. Então o Senhor não diria: Jeremias, diga para os judeus, mas as profecias não é para os judeus, é para a igreja. Não! Essas profecias tratam dos judeus e de Israel. O Senhor tratará com Israel, Ele, pessoalmente. Versículo 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz Adonai. Agora aqui, no versículo 4, o Senhor trata de como será a governabilidade do reino milenar. Então aqui no versículo 4, o Senhor está dizendo que levantará líderes políticos que de fato o faça. Que de fato faça aquilo que aqueles líderes corruptos, adúlteros, idólatras não fizeram no passado. Então agora o Senhor diz aqui que no futuro Ele levantará os pastores que de fato governem com justiça. E elas jamais temerão, as pessoas não terão medo, porque elas não serão exploradas por esses líderes políticos corruptos, como o rei Joaquim fez, que ele construiu casas e palácios com mão de obra escrava, assim como também fez Joaquim e Joacás. Então aqui o Senhor está dizendo, Ele fará com que Ele levantará líderes justos. E as pessoas também não se assustarão e não temerão esses líderes, e nenhuma delas fugirá. Não fugirá da nação ou não fugirá da presença desses líderes. Agora aqui nós vamos detalhar um pouquinho mais o significado dessas palavras aqui. Aqui o Senhor está tratando do reino milenar. Então, versículo 3. Primeiro, o Senhor chama todos os judeus de volta a Israel. Versículo 4. O Senhor estabelece agora pastores, líderes políticos, que governem com justiça. Então, a reunião de todos os judeus em Israel ocorrerá após os 7 anos, ou a 70ª semana de Daniel. Após isso, o Senhor vem, destrói os ímpios. Ali no final da guerra do Armagedon, inicia-se no norte de Israel e vai até o Vale da Matança, no Vale de Josafá, no sul. E ali as nações gentílicas, os ímpios, são destruídos ferozmente através de uma única palavra do Senhor Jesus. E agora aqui o Senhor restaura Israel e estabelece líderes políticos. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no versículo 5. Eis que vem dias, diz Adonai, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Aqui no versículo 5, o Senhor está falando que levantará um renovo justo. Renovo justo é utilizado para apontar para Jesus, o Machia. Então ele está dizendo que o Machia será o rei e ele reinará e agirá sabiamente. Mas agora, como disse, eu vou detalhar um pouquinho a mais o significado desses 3 versículos, o versículo 3, 4 e 5. Nós vamos agora para Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24, que diz: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, Adonai, lhe serei por Deus,
e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Adonai, o disse. Então, como nós entendemos que as profecias cumprem literalmente, porque as profecias são dadas literalmente, os versículos são interpretados literalmente. Então aqui em Jeremias, versículo 5 do capítulo 23, o Senhor refere-se a renovo justo. Aqui trata do Senhor Jesus no plano governamental de Adonai, ou melhor, no reino teocrático do Senhor, e não república. Alguns teólogos ou alguns querem utilizar a Bíblia para implantar um reino democrático. Não. O Senhor no reino milenar aplicará um reino teocrático, onde as leis e onde quem julga é o próprio Deus. Então o reino teocrático será regido pelo próprio Deus, e ali ele premiará servos fiéis a ele, que ele já estabeleceu quais serão, e ali eles governarão sobre a autoridade do rei. Então o versículo 5 do capítulo 23 de Jeremias trata do Senhor Jesus como rei. Aqui em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24, debaixo do rei, o Senhor ressuscitará o rei Davi, assim como os santos do Antigo Testamento, ou melhor, da aliança mosaica, os santos que morreram na aliança mosaica, também serão ressuscitados, e alguns terão alguns cargos de liderança, como é o caso do rei Davi. O rei Davi, ele será ressuscitado fisicamente, no corpo ressurreto, e ele será o príncipe. Então aqui há uma hierarquia governamental, uma hierarquia política. Então aqui o Senhor Jesus como rei, abaixo dele Davi. E aqui no versículo 24 ele enfatiza ainda: eu, Adonai, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe. Então, o Senhor Jesus rei e o rei Davi príncipe. São as duas autoridades maiores que será no reino milenar. Nós vamos também agora para Ezequiel, capítulo 37, versículos 24 a 28, que diz: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Então o Senhor colocará Davi como porta-voz da nação de Israel, ou melhor ainda, das 12 tribos de Israel. Versículo 25 aqui do capítulo 37 de Ezequiel: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, no qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. Aqui agora os judeus não terão mais problemas das nações gentílicas quererem dividir Jerusalém. Os muçulmanos não poderão, porque já não mais existirão. As nações ocidentais, Estados Unidos, Brasil, Europa, não mais discutirão problemas para dividir Israel. Não! O Senhor entregou Israel para os judeus e agora pertence exclusivamente deles, para eles, e será eterna na mão deles. E aqui o Senhor está dizendo: e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então aqui novamente o Senhor volta a repetir que Davi, sim, o rei Davi que matou Golias, ele será o príncipe. Então observe bem que há uma hierarquia. Aqui ele estará debaixo da autoridade do Messias. E ele, depois do Messias, será o principal líder de toda Israel. E aqui no versículo 25 mostra que ele terá o cargo de príncipe e o Senhor Jesus de rei. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28, na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, que diz: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também
vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui trata do reino milenar. Por que sabemos disso? Porque aqui fala na regeneração, ou seja, numa nação regenerada pela nova aliança. Ou seja, agora aqui os judeus serão crentes. Ou seja, eles estão debaixo da nova aliança, da aliança onde o Senhor Jesus é o centro da adoração. E essa palavra aqui, o único lugar que aparece essa palavra na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, é em Tito capítulo 3, versículo 5, que diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador de Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo. Então aqui trata de pessoas regeneradas através do Espírito Santo, pessoas que agora adoram exclusivamente o Senhor Jesus. Então aqui, essa regeneração dita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ele está dizendo que quando Israel for regenerado, quando eles estiverem debaixo da nova aliança, o qual o Senhor colocou sobre o coração deles. E aqui o Senhor está dizendo que os discípulos dele, os 12 apóstolos, ou se você preferir, os 12 emissários, eles terão 12 tronos. E eles que julgarão as 12 tribos de Israel. Então aqui trata de uma nova classe na hierarquia governamental, ou melhor, política de Judá durante o reino milenar. Então, primeiro, na hierarquia, o Senhor Jesus como rei. Segundo, o rei Davi como príncipe, que governa toda a nação debaixo do rei Yeshua HaMashiach. E agora, há 12 homens regenerados, transformados com um corpo ressurreto, que são os 12 apóstolos, e eles governarão sobre as 12 tribos. Então aqui nada mais é que governadores. Então os apóstolos, eles serão ressuscitados também, juntamente com os santos do Antigo Testamento ou da aliança mosaica, e eles serão governadores, e cada um governará sobre uma tribo. Então aqui é o presente que o Senhor está dando aos 12 apóstolos pela fidelidade que eles tiveram em servir o Senhor Jesus. E agora o Senhor está premiando-os por isso. Então, eles ressuscitarão e cada um governará sobre uma região geográfica de Israel. Então, cada tribo tem a sua região em Israel e cada um governará sobre essas regiões geográficas, o que no nosso formato hoje seria estados. Então eles governarão sobre 12 regiões, que seriam as 12 tribos. Então, primeiro, rei Jesus. Segundo, rei Davi para toda a nação, que seria equivalente ao presidente. Depois, debaixo de Davi, os 12 apóstolos ou os 12 emissários, que governarão sobre as 12 tribos. Lucas 19, versículos 12 a 28. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que os volte. Mas os seus concidadãos os odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades.
Veio então outro, dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Então aqui o Senhor está explicando que no reino milenar, através dessa palavra, além dos 12 tronos que serão ocupados pelos 12 apóstolos no reino milenar, que governarão sobre 12 regiões, aqui no reino milenar haverá homens que governarão sobre 10 cidades e 5 cidades. Então a hierarquia será a seguinte: grupos de 10 cidades será governado por um homem, assim como grupos de 5 cidades será governado por um homem. Estes homens, dessas que administram as cidades em grupos de 10 e de 5, responderão aos governadores, ou seja, aos 12 apóstolos, que terão os 12 tronos. Eles farão julgamentos. E por sua vez, eles responderão ao rei Davi, o rei que matou Golias. E por sua vez, Davi responderá única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Então aqui, nesses versículos que nós vemos, há 4 classes políticas que o Senhor estabelecerá sobre o reino milenar em Israel durante os 1000 anos. Mas alguns podem utilizar da interpretação literal para tentar alegorizar, ou seja, utilizar metáforas para dizer que o nome de Davi trata do Senhor Jesus. Apesar de nós termos visto que há diferença entre renovo justo de Davi, que é aqui citado em Jeremias, e aqui diz que esse renovo justo será rei, e em Ezequiel, Davi, ele é dito como príncipe, mas alguns podem tentar alegorizar esses versículos dizendo que será exclusivamente Jesus e não Davi. Então nós vamos agora para Ezequiel, capítulo 45, versículo 22. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Então, o príncipe é impossível que seja o Senhor Jesus. É impossível que seja o Senhor Jesus. Porque o príncipe, ele fará uma oferta. Lembrando que algumas festas judaicas serão restabelecidas e serão eternas. Então, tanto Israel quanto as nações gentílicas terão que fazer as festas judaicas. Assim como o Shabá, o sábado. E assim como também algumas ofertas. E aqui nós estamos vendo em Ezequiel, capítulo 45, versículo 22, que o príncipe, ele fará oferta sobre si e sobre todo o povo da terra. Lembrando que a nação de Israel se multiplicará de forma espantosa, assim como as nações gentílicas também se multiplicarão de forma espantosa, porque será um tempo de prosperidade, será um tempo que não haverá mais guerras, não haverá mais brigas sectárias, não haverá mais brigas sectárias entre uma nação e outra, entre um povo e outro. Então, as nações em Israel se multiplicarão de forma espantosa e com certeza chegará na casa de bilhões de pessoas novamente a terra será repovoada inteira. Então aqui o príncipe, o rei Davi, ele fará um sacrifício memorial por ele, para relembrar o sacrifício que o Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach, fez para salvar o pecador. Assim como também o sacrifício será para perdoar os pecados dos judeus não crentes e dos gentios não crentes que nascerão no reino milenar. Então, ali, naquele período, haverá muitos ímpios que terão que se converter ao Messias. A diferença é que esse povo não crente estarão debaixo de uma autoridade crente e automaticamente debaixo do Senhor Jesus. E eles terão que passar por um processo de conversão. E aqui, o rei Davi, ele terá que fazer um sacrifício pelo pecado
do povo, dos não crentes, dos ímpios, e para o corpo ressurreto, os santos que estão já no corpo ressurreto, será apenas um memorial para lembrar o maior sacrifício da humanidade. Então, se fosse o Senhor Jesus como príncipe, não poderia ele fazer um sacrifício dele mesmo. Então, obviamente, tem que estar a cargo de outra pessoa. E esta outra pessoa foi designada pelo próprio Yeshua, pelo próprio Adonai. Será o rei Davi. Agora vamos ver um pouco como é a governança, a governabilidade dos líderes políticos que o Senhor colocará sobre o reino milenar. Nós vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 32, versículos de 1 a 6. Fala sobre o Messias e o seu reino. Versículo 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça e com retidão, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão abertos, atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará de nobre, e ao fraudulento jamais se pedirá que é magnânimo. Jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra Adonai, para deixar o faminto na ânsia de fome, na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Aqui mostra que o reino milenar será um governo justo, onde agora o louco, os nobres, os corruptos, os que exploravam os pobres, eles não terão mais espaço, eles não terão mais espaço nesta nação. As pessoas que fraudavam, as pessoas que têm dificuldades, os gagos que teriam preconceitos, os pobres, as pessoas que mentem, os mentirosos, os corruptos. As pessoas serão saciadas, elas não terão fome, elas não terão falta de bebidas. Será um governo de paz, onde o Senhor colocará príncipes, ou melhor, os governadores, os pastores, os líderes políticos, para que governem com justiça, com paz e com prosperidade. Então aqui, esses 6 versículos mostram que será um lugar de justiça, onde não haverá mais pessoas que fraudam, que corrompem ou corruptas. Não haverá mais espaço para nobres iníquos. Não haverá mais espaço para idólatras, para mentirosos. As pessoas serão saciadas. Então esses são os ideais do reino messiânico, do reino milenar. Em Isaías capítulo 4, versículo 2, fala de como será a glória do Senhor Jesus durante o reino milenar. E obviamente, o reino eterno. Naquele dia o renovo de Adonai será de beleza e de glória. Trata do Messias. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Então aqui mostra que será um reino de glória, onde o Senhor Jesus será adorado em todas as nações da terra. Jerusalém será a capital do mundo, e as nações se gloriarão, e será um lugar de orgulho para todos os povos. Voltando agora para o capítulo 23, versículo 5 de Jeremias, que diz: Eis que vem dias, diz Adonai, que levantarei a Davi um renovo justo. Então aqui também em Jeremias capítulo 30, versículo 8 e 9, mostra a diferença entre o Senhor Jesus e Davi.
Naquele dia diz Jeová Tsabaoth, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas brochas. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá a Adonai, seu Elohim, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então, se o príncipe e o rei fossem as mesmas pessoas, aqui no capítulo 30 de Jeremias, o Senhor não separaria Adonai e o rei Davi. Versículo 9, que servirá a Adonai, seu Deus, como também a Davi. Então aqui no versículo 9, o Senhor, o profeta Jeremias, separou em duas classes a quem qual o povo deveria servir. Então o povo servirá ao rei Davi, que por sua vez também servirá a Adonai. Então, se fosse uma pessoa só, não faria sentido separar o versículo 9 em duas classes, porque seria apenas o Senhor Jesus. E aqui mostra que, de fato, o rei Davi será o maior líder político da nação de Israel, debaixo apenas do Senhor Jesus, durante o reino milenar. Voltando aqui para Ezequiel capítulo 37, seguindo agora para o versículo 26, 27 e 28, dizendo: farei com eles aliança de paz. Com quem? Com Israel. Será aliança eterna. Estabelecê-lo-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então aqui mostra que o Senhor Jesus será o santuário eterno em Jerusalém. E aqui também mostra que o Senhor multiplicará os judeus de forma grandemente. Versículo 27, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O tabernáculo agora é o Senhor Jesus. Versículo 28, as nações saberão que eu sou Adonai, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, no reino milenar, haverá Israel, que será a nação mais majestosa e esplendorosa de toda a terra, e também haverá as nações gentílicas crentes. E as nações gentílicas crentes participarão do reino milenar, adorando em Jerusalém. Voltando ao versículo 25, diz que Davi, meu servo, será príncipe eternamente. A palavra eternamente no hebraico, ela pode aqui referenciar apenas a uma era, ou ao início de uma eternidade, ou ao início da eternidade, ou de fato a eternidade. Então aqui está dizendo que Davi, ou ele vai reinar até o fim do reino milenar, ou de fato, que, ou seja, onde termina uma era, que a palavra hebraica que permite isso, ou de fato para sempre, sempre debaixo do Senhor Jesus, inclusive na Nova Jerusalém. Provavelmente Davi reinará de fato eternamente, não apenas durante o reino milenar. Mas, como a palavra permite essas duas interpretações, ou seja, até o fim de uma era, início da eternidade, ou de fato eternamente. Então, não podemos afirmar categoricamente se Davi terá um papel único e exclusivo no reino milenar, ou de fato toda a eternidade, mas sempre abaixo do Rei Jesus. Vamos agora na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Capítulo 19 trata de como será a vinda visível do Senhor Jesus à Terra. Este será um marco único em toda a história da humanidade, onde o Senhor virá com o seu exército de anjos e com todos os santos, tanto da antiga aliança quanto da dispensação da graça, o qual todos reunidos seguem o Messias, que virá para destruir todos os ímpios da terra e estabelecer o reino milenar durante 1000 anos. E aqui no versículo 16 é dito: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Yeshua HaMashiach será a autoridade máxima no reino milenar. E o trono dele é insubstituível por Davi ou por qualquer
outro ressurreto. Agora nós vamos para Ezequiel, capítulo 45, de 8 a 11. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Ou seja, durante o reino milenar voltará o formato de tribos. E cada tribo terá um trono, ou seja, um apóstolo, o qual governará sobre aquela tribo. Versículo 9. Assim diz Adonai Deus: basta, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai o juízo e a justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz Adonai Deus. Então aqui, agora não haverá mais aquelas brigas sociais, disputas políticas, disputas religiosas. Aqui será um governo de paz e prosperidade. As pessoas trabalharão e receberão pelo fruto do seu trabalho, haverá paz. E aqueles que pecarem, dependendo do tipo de pecado, eles serão punidos com a morte. O Senhor Jesus governará com braço de ferro. Por exemplo, adultério, homicídio será penalizado com a morte. Essa é uma das razões que será um governo de paz, porque pessoas que tentarem trazer problemas durante o reino milenar serão mortas automaticamente. Versículo 10 aqui de 45 de Ezequiel. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Versículo 11. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contém a 10ª parte de homer, e o efa a 10ª parte do homer, segundo o homer será a sua medida. Aqui o Senhor está dizendo que, ao contrário do que ocorria diante do cenário de Jeremias e de outros profetas, onde comerciantes adulteravam balanças para tirar proveito sobre suas vendas de forma corrupta, no reino milenar não haverá mais corrupção. As vendas serão de forma justas. Não haverá mais corrupção, não haverá mais extorsão, não haverá pessoas que terão altos lucros enquanto outros morrerão de pobreza e de fome. Não, é um governo de justiça, de prosperidade, de longanimidade. As pessoas não morrerão, só morrerão aqueles que praticarem determinados pecados graves que serão punidos automaticamente. Então aqui mostra como será o reino milenar. Voltando agora para o capítulo 23 de Jeremias, versículo 6 agora. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com justiça será chamado Senhor, justiça nossa. Então agora não haverá mais divisão entre reino do norte e reino do sul. Ou seja, Israel, Samaria e Judá, Jerusalém. Agora será uma única nação. Nós vamos agora para Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 a 23, que trata exatamente da reunificação de Israel, ou seja, a reunificação do reino do norte com o reino do sul, formando a Israel restaurada. Veio a minha palavra de Adonai dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, para Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de pau e escreve nele, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajuntas um ao outro, faze deles um só pau, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz Adonai Deus: Eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e se tornarão apenas uma na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles.
Dize-lhes, pois, assim diz Adonai, Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então aqui o Senhor está dizendo ao profeta Ezequiel que ele pegará os descendentes do reino do norte, da tribo do reino do norte, de Efraim, de José e as demais outras tribos do reino do norte, e reunificará juntamente com Judá. Então as 12 tribos estarão de volta agora, como na época de Davi, só que agora no reino próspero e justo, como nunca houve na história de Israel e dos judeus. E aqui será apartado toda a idolatria, as abominações e as transgressões. E é exatamente o que está aqui dizendo no versículo 6. Ele reunificará Judá e Israel, ambos habitarão seguro. E o rei será chamado Justiça Nossa. Versículo 7 do capítulo 23 de Jeremias. Portanto, eis que vem dias, diz Adonai, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel e da terra do Egito. Mas, versículo 8, tão certo como vive Adonai, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Vamos agora para Jeremias capítulo 16, versículo 15. Tão certo como vive Adonai, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Então, como eu já disse, utilizando o capítulo 24 de Mateus, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, assim como usei também o capítulo 2 de Sinfonias, versículo 1 e 2, aqui em Jeremias capítulo 16 e Jeremias capítulo 23, versículos 7 e 8, o Senhor está dizendo que Ele trará de volta os judeus das nações e trará de volta para Israel, e ali Ele restaurará a nação, onde somente os crentes judeus poderão entrar no reino milenário. E aqui, no versículo 7 e 8 do capítulo 23, ele repete o que ele já tinha dito no capítulo 16, o qual este dia, qual dia? O dia que o Senhor Jesus descerá dos céus com os exércitos de anjos e com os exércitos dos santos da antiga aliança e da dispensação da graça, ou seja, da igreja, o qual será um dia histórico em toda a humanidade desde Adão. E esse dia todos os olhos da terra verão ele que vem para matar os ímpios e estabelecer um reino justo. E aqui ele diz, este dia será um dia tão glorioso, tão fenomenal, tão majestoso, que as pessoas agora não dirão mais, tão certo como vive Adonai que fez subir da terra do Egito. Não, esse dia superará o evento que marcou a história dos judeus, que é do Egito. Será um dia mais glorioso que o do Egito, porque esse dia será o dia que cumprirá quase todas as profecias da Bíblia, da Tanakh, do Antigo Testamento, da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Praticamente ali cumpre-se a grande totalidade de tudo aquilo que o Senhor vem falando desde a fundação do mundo. Será um dia de glória, de majestade. Será um dia de alegria, de exultação, o qual o Senhor vem para reinar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Então as pessoas não dirão, tão certo como vive Adonai que nos fez subir da terra do Egito. Não, eles dirão, tão certo como vive Adonai que nos fez sair de todas as nações, Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, Europa, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Irã. Os judeus serão trazidos, eles dirão, bendito aquele que nos tirou de todas as nações da terra e nos trouxe para a nossa terra para restaurar a nossa nação. E será um reino eterno. E este evento nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. Na Brit Hadashah, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, ou seja, o Senhor Jesus. É o nome utilizado pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Quais nações? As nações gentílicas, as nações inimigas de Israel que queriam destruir Israel. E ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus El Shaddai. Aqui, inclusive, este versículo é exatamente o que o profeta Joel cita no capítulo 4 da Tanakh, ou no capítulo 3 da nossa Bíblia evangélica ou católica. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então este aqui é a descrição de como será a vinda do Mashiach, Rebbe Melech HaMoshiach, que vem para estabelecer o reino milenar, literal, majestoso, glorioso sobre toda a terra, onde todos os olhos poderão contemplar, onde todos os ímpios serão mortos pelo próprio julgador que vem para julgar as nações que tentaram matar e destruir Israel e os crentes. E agora ele vem para reinar e reinar eternamente. Então aqui, versículo 7 e 8, o Senhor está dizendo que os dias que virão, qual o dia? O advento do Mashiach sobre a terra, será um dia que nunca mais será esquecido. Será um advento único sobre a terra, onde marcará a história da humanidade. Será muito mais sublime, muito mais glorioso do que quando as pessoas foram libertadas do Egito, onde os maiores milagres da Bíblia foi no Egito. Mas agora, os maiores milagres, as maiores profecias, o maior momento da história se cumprirá com o Senhor Jesus vindo, com os seus santos e com os seus anjos sobre a terra e sobre Jerusalém, e mostrar ao mundo que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando esse dia chegar, Ele trará todos os judeus de todos os países para ali cumprir o seu reinado sobre o seu povo. E os gentios crentes também participarão do reino milenar em suas nações. Mas agora não são nações mais inimigas de Israel, e todas as nações terão que se submeter a Israel e a Jerusalém. Baruch, Atah, Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.